E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a gente vai estar trazendo para vocês o que é e para que serve um banco de dados. Você já utilizou algum banco de dados na sua vida? Teve a oportunidade de pesquisar dados em um banco de dados? Então a gente vai estar falando para vocês da definição de banco de dados, quais são as características e as principais funcionalidades de um banco de dados, principalmente no que tange às bancas de concurso, que muitas vezes eles querem saber se a gente tem alguma noção do que é um banco de dados e para que serve um banco de dados dentro de uma instituição. Beleza? Vamos começar então a nossa aula. Beleza, então vamos começar a nossa aula de banco de dados. Ele é o item 9, tá? De um edital de concurso que a gente está seguindo. No caso, a gente começou falando do concurso da Polícia Federal, mas eu tenho certeza que esse conteúdo também se aplica a outros concursos. Ok? Então, sobre esse conteúdo de banco de dados, na aula de hoje a gente vai definir o que é um banco de dados, o que também vem a ser um sistema de banco de dados, ok? Um sistema gerenciador de banco de dados, que a gente vai chamar de SGBD, e quais são as características do SGBD, tá bom? Então a gente vai fazer um contexto geral do banco de dados, tenho certeza que vai ser bem interessante. Então, para a gente começar a nossa primeira pergunta, o que é banco de dados? A princípio, a sua definição é a seguinte: é um local ou espaço onde os dados estão armazenados e de onde eles são recuperados. Daí eu grifei duas palavrinhas aí para vocês, tá? Esse local é onde os dados são armazenados, mas também é de onde eles são recuperados. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso durante a aula de hoje. Outra definição é que o banco de dados permite que os dados fiquem centralizados, formando uma coleção de dados. Vai ter ali vários dados armazenados que, quando processado pelos sistemas, a gente pode chamar de sistemas de informação, né? Eles vão gerar o quê? Informações relevantes para uma empresa. Ok, galera? Então a gente tem aqui um banco de dados, a ilustração, e vamos imaginar que dentro desse banco de dados tem vários dados que a gente chama aqui de coleção de dados. Imaginem que cada um desses dados é uma bolinha de uma cor diferente que a gente tem aqui no nosso banco, né? Então aqui no nosso banco de dados tem vários dados que de forma isolada não agrega tanto valor, né? A gente já teve uma aula falando da definição de dado e de informação e de como isso gera o conhecimento, né? Aqui eu tenho os dados armazenados nesse banco de dados e aí o que acontece? Eu vou ter um sistema, né? Um sistema de informação que vai pegar esses dados, olha só, vai processar eles, vai misturar para gerar uma informação. Então imagina naquele cenário de uma paleta de cores, que eu tinha aqui as bolinhas, né? Cada uma representando uma cor. Quando eu misturei tudo isso, gerou uma informação, gerou um quadro aqui desse passarinho. Então esse é o objetivo do banco de dados, tá? De forma bem ainda superficial, mas a gente vai detalhando à medida que a aula vai avançando. Bom, sistema de banco de dados. Um sistema de banco de dados é basicamente um sistema computadorizado para a manutenção de registros. Então, o que antes era guardado nas pastas físicas, né, aqueles arquivos onde ficavam as pastas, né, em ordem alfabética, com a tecnologia, com o advento das novas tecnologias da informação, né, surgiu o sistema computadorizado, que começou a fazer o quê? A manutenção de registros digitais, ok? O sistema de bancos de dados são projetados para gerir grandes massas de informação. Essa é a grande vantagem de um sistema de banco de dados, porque ele consegue ter domínio de uma grande variedade de dados, de informação, prevendo tanto a estrutura. Então, o sistema de banco de dados ele indica a estrutura, como também os mecanismos para manipulação da informação. Então aqui essa imagenzinha está mostrando para vocês primeiro a estrutura do nosso banco de dados e aqui um mecanismo para manipular, né, para acessar essa informação aqui de forma ainda bastante ilustrativa, tá? Então vão tomando nota dessas palavrinhas que estão sublinhadas, que é bem importante para a definição de um sistema de banco de dados. E agora a gente vai falar de SGBD, tá? Essa nomenclatura, essa sigla SGBD é bastante conhecida, tá? Muito cobrado em provas de concurso, onde SGBD significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. É uma coleção de dados que estão interrelacionados, já já a gente vai saber o que é isso, e um conjunto de programas, né, de ações, de mecanismos
para acessar esses dados. Então, o SGBD ele tem um conjunto de dados que estão interrelacionados com um conjunto de programas que fazem acesso a esses dados, tá? O principal objetivo de um SGBD é proporcionar uma forma de armazenar e recuperar as informações de um banco de dados de maneira conveniente e eficiente. Então, o SGBD ele oferece uma interface, ela acessa o banco de dados, ela gerencia esse banco de dados. Por quê? Porque se não tivéssemos o SGBD, seria mais complicado realizar os registros, né, o armazenamento dos dados e a recuperação desses dados. O SGBD ele oferece esse conjunto de programas, de funcionalidades, que permite ao usuário armazenar e recuperar os dados de forma conveniente e eficiente, como foi colocado aqui. Beleza? Então, ele trata-se de uma interface para o gerenciamento do banco de dados, ok? Uma representação simplificada do nosso SGBD, né, pode ser feita dessa maneira aqui. Eu tenho o meu banco de dados, imaginem que aqui tem vários tipos de dados, com vários formatos de dados aqui armazenados. Acima dele eu vou ter o quê? O sistema gerenciador de banco de dados, que meio que faz uma barreira de proteção. Aquela interface também a gente pode visualizar como sendo mais um mecanismo de proteção aos dados. Por quê? Porque o sistema gerenciador de banco de dados que cuida do acesso e da recuperação dos dados em um banco. Tá? Então, ele está aqui fazendo essa proteção do nosso banco. E acima dele eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui os meus programas, tá? Os programas de aplicação que gerenciam o acesso aos dados. E também vou ter aqui os meus usuários finais. Então, são usuários que vão acessar o banco de dados. Claro que eles vão ter que passar ainda pela verificação do SGBD. Então, é por isso que o sistema gerenciador de banco de dados ele é muito importante por fazer essa gerência, tanto dos programas que vão acessar os dados, como os usuários finais, fazendo ali uma verificação de acesso também. Tá? A gente vai finalizar nossa aula falando dessas características do SGBD. Então, as primeiras características, digamos assim, as características básicas de um SGBD é, primeiramente, armazenar os dados, tá? Por isso que tem essa setinha para baixo de armazenamento. Depois, relacionar esses dados, os dados têm que estar, de alguma maneira, relacionados dentro do banco de dados. E depois, recuperar os dados quando for necessário fazer uma consulta, né? O SGBD deve proporcionar essa recuperação dos dados, ok? Então, armazenar, relacionar e recuperar. O que isso significa? Que armazenar os dados trata-se de quê? De um repositório que permite centralizar os dados. Então, os dados vão estar centralizados em um mesmo local, né, no mesmo lugar, evitando que esses dados fiquem espalhados em vários arquivos. Ok? Em seguida, relacionar os dados, o que significa? O relacionamento dos dados é essencial para gerar as informações que sejam coerentes e importantes para o gestor. Então, esses dados não estão apenas armazenados, mas existe uma relação lógica para agregar esses dados e, com isso, gerar informações. Mais adiante, eu tenho aqui como recuperar os dados. Então, a recuperação de dados ocorre por meio de consultas. Tá? E aí, se a gente estiver falando de bancos de dados relacionais, que é o mais comumente utilizado, trata-se de uma linguagem de consulta estruturada. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que é o SQL, né? Linguagem SQL ou SQL, né? É a linguagem de consulta estruturada. Então, o banco de dados recupera os dados através dessa linguagem. Ok? Falando ainda das características do SGBD, agora a gente está indo para a reta final da nossa aula, né? Todo SGBD deve atender às seguintes características. Primeiro, acesso concorrente, gerenciamento de transações, regras de segurança e regras de integridade. A gente está falando aqui das principais características do SGBD. Vamos falar aqui primeiramente do acesso concorrente. Então, permite o acesso concorrente à base de dados. O que isso significa? Tá? Traduzindo, todo SGBD permite que duas ou mais pessoas acessem uma mesma base de dados ao mesmo tempo. O SGBD controla para que um acesso não interfira no outro. Então, ele vai gerenciar o acesso à informação, principalmente quando tem mais de uma pessoa acessando o banco de dados, né? Então, ele tem que garantir que esse acesso concorrente não vai prejudicar o funcionamento do banco, não vai interferir na integridade das informações
Então, o acesso concorrente é algo que acontece muito, tá? É quase que inevitável, né? Porque são várias pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes utilizando o banco de dados, então ele tem que gerenciar esse acesso concorrente. Essa é a primeira característica do SGBD, tá? Gerenciar o acesso concorrente. Segundo, gerenciamento de transações. O que isso significa? Uma transação consiste em um conjunto de operações que devem ser tratadas como uma unidade lógica indivisível. Vai ter uma aula específica a respeito de transações, porque ela é muito interessante, tá? E a gente tem aqui o princípio da atomicidade. Isso foi cobrado numa prova de concurso da Polícia Federal, que justamente verificou se o candidato tinha conhecimento sobre esse princípio da atomicidade. No gerenciamento de transações existem 4 propriedades básicas, tá? Então, chamada de ACID. Isso aqui é um mnemônico, tá? Mnemônico é a técnica da gente colocar uma abreviação para cada uma das palavras, no caso as primeiras letras, né? Então, de ACID, o A é de atomicidade, o C é de consistência, o I é de isolamento e o D é de durabilidade. São as 4 propriedades de uma transação, tá? E na prova caiu justamente cobrando a questão da atomicidade, ou seja, que toda transação deve ser indivisível. Ou ela acontece inteira, ou não acontece nada. Tá? Vai ter uma aula específica para me falar justamente dessas 4 propriedades da transação, porque é um assunto muito recorrente e importante e bastante fácil de compreender quando você, né, explica cada uma dessas propriedades. Ok? A princípio, tome nota dessas 4 propriedades da transação, que ela é importante para a gente começar a entender, tá, esse universo do banco de dados. Regras de segurança. Permite criar e aplicar regras de segurança. Então não tem nem muito o que falar, né, das regras de segurança. Ou seja, em outras palavras, realiza a definição de logins e senha para os usuários ter acesso ao banco de dados. Né? Então, login e senha identifica aquela pessoa unicamente, né? Também, nessa regra de segurança, permite definir os tipos de permissão de acesso ao SGBD. Tá? Então, nem todo mundo vai ter o mesmo perfil de acesso, então são perfis diferentes. Um é só de consulta, o outro pode atualizar, o outro pode excluir. Né? Então, são definidos perfis, e essa definição de perfil de acesso ao banco de dados se refere a regras de segurança. E, por fim, a gente tem aqui regras de integridade. Permite criar e aplicar regras de integridade, que significa o quê? A regra de como os dados serão armazenados, tá? Como é que vai ser o relacionamento entre esses dados, quais são os tipos de dados que serão guardados nesse banco de dados, também é uma das características do SGBD. Permitir a regra de armazenamento desse banco de dados, como é que os dados estarão relacionados, também é mais uma característica do SGBD. Ok? Nas aulas posteriores eu vou trazer os tipos de relacionamento também, como é que acontece o relacionamento do banco de dados, tá? Que a gente chama de modelo, entidade e relacionamento. É um conteúdo que também é cobrado nas provas e por isso eu vou estar trazendo para vocês, explicando como é que acontece o relacionamento entre cada uma das tabelas do nosso banco de dados. Ok? Beleza? Então chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, dê o seu like aí para apoiar o nosso canal, para dar uma força para o nosso trabalho. Se inscreva se você não é inscrito, ativa aí o sininho para as notificações, porque em breve, né, eu estou lançando um conteúdo a cada semana, tá, sobre a área de informática e dos principais conteúdos que são cobrados nos concursos públicos. Beleza? Vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.